A paz do Senhor Jesus, mais um dia, que o Senhor nos deu, e eu quero te convidar a fazer uma oração e depois nós vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Pai, no nome santo de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela vida, meu Pai. Nós queremos, Senhor, celebrar nesta manhã a Tua presença e te agradecer pela Tua palavra. Pai, fala conosco, abençoa o nosso coração. Eu peço, Senhor, que se alguém triste, abatido, que o Senhor venha alegrar. Fala conosco e ajuda-nos, Senhor, para que o nosso dia seja um dia produtivo, um dia na Tua presença, um dia fortalecidos pelo Teu Espírito. No nome santo de Jesus, amém. Bem, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal era algo muito valioso na antiguidade, na época antiga. E naquela época o sal era uma iguaria muito cara. E esta iguaria ela podia ser trocada por alimentos, por vestimentas, por uma infinidade de coisas. E ele era tão valioso que as legiões romanas elas tinham frequentemente os seus salários sendo pagos com sal. Você provavelmente já ouviu essa expressão, já ouviu alguém dizer assim: ah, fulano não vale o sal que come. Então essa expressão ela tem origem na escravidão e ela faz referência a escravos que não conseguiam realizar suas tarefas. Então as pessoas diziam isso. E o sal, ela tem algumas propriedades, mas eu quero falar de uma propriedade do sal, que é conservar a pureza. O sal, ela conserva a pureza das coisas. O sal, ele é usado para purificar coisas, até mesmo purificar lugares, curar feridas, cozinhar. Ele tem que ser usada de uma maneira correta. Ele não pode ser usada nem de mais, nem de menos. E a vida cristã, ela deve ter essa pureza. As nossas palavras, elas mostram o que nós somos. E Paulo, ele fala que nós devemos, então, temperar as nossas palavras com sal. Lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, ele diz que a nossa palavra, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Então veja que Paulo, ele está dizendo que nós temos que ter cuidado com as palavras, né? A nossa palavra tem que ser sempre, é o que ele fala, sempre agradável, temperada com o quê? Com o sal, né? Para que nós saibamos como nós devemos responder a cada pessoa. Tiago, ele nos fala a respeito da língua, e ele diz que a nossa língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Ele diz que a nossa língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Ele diz que a língua é um mal incontido ou irrefreável e ela está cheia de peçonha mortal. Olha, que terrível é a língua. Então nós precisamos aprender com Tiago que a nossa língua é um órgão muito perigoso. Nós precisamos aprender com Paulo que a nossa palavra tem que ser sempre agradável e temperada com sal, e aprender com Jesus que nós precisamos dar sabor às palavras, sabor às coisas, sabor às pessoas. Então nós temos que ter cuidado. É isso que a palavra está nos ensinando. Cuidado com as nossas palavras. Cuidado com aquilo que nós
deixamos sair da nossa boca. Cuidado com as brincadeiras sarcásticas, cuidado com as verdades. Cuidado, porque às vezes nós falamos, é verdade, tá, eu tô falando a verdade. Porém, essa verdade pode trazer destruição. Essas palavras verdadeiras que você fala que é verdadeira, ela tem que causar vida, ela tem que gerar vida. E às vezes essas palavras estão causando destruição. E é essa a pergunta que eu te faço nessa manhã. As suas palavras, elas têm gerado vida? Que efeitos as suas palavras estão tendo no outro? As suas palavras, ela tem que tocar o coração do outro, ela tem que produzir cura. E será que as suas palavras têm produzido cura na vida das pessoas que estão ao seu redor? Será que as tuas palavras estão produzindo cura na vida do seu filho, na vida do seu marido, da sua filha, da sua esposa ou dos seus pais? Será na vida dos seus irmãos? Que efeito tem tido as tuas palavras na vida do outro, daquele seu colega de trabalho? Há pessoas que são muito duras. Eu me recordo que um dia eu fui fazer um aconselhamento a uma pessoa, uma moça, e essa moça estava com a vida totalmente destruída. Ela estava com a vida assim, sem direção nenhuma, e ela estava se destruindo. Mas essa moça, ela veio tão armada, tão preparada, porque ela achava que eu ia falar palavras que iriam detoná-la. No entanto, quando ela veio até mim, nós sentamos para conversar, eu me coloquei no lugar daquela moça e eu comecei a sentir a dor daquela moça. E ao invés de falar as palavras de condenação, trazer palavras de condenação para a vida dela, eu trouxe palavras de refrigério. E eu comecei a falar para ela coisas, né, da palavra de Deus, porque eu me coloquei no lugar daquela moça. E até cheguei a falar para ela que se eu estivesse no lugar dela, talvez eu faria as mesmas coisas. E ela se surpreendeu, porque ela falou para mim, puxa, eu vim preocupada, achando que você ia acabar comigo, porque eu sei que eu estou errada. Mas, no entanto, você me pegou de surpresa. Por quê? Porque eu temperei as minhas palavras com a palavra de Deus. A palavra a palavra de Deus, quando não tem contaminação, quando não tem distorção, ela produz vida. Ela é como sal. Quando nós temperamos as nossas palavras com a Bíblia, com aquilo que Deus fala, é como se nós estivéssemos temperando as nossas palavras com o sal. É isso que Paulo fala, tempere as palavras com sal. A sua palavra tem que ser sempre agradável. Não é bajular, não é não falar o que a pessoa precisa ouvir, mas é temperá-las com sal. É falar de uma forma aonde aquilo produza vida, não produza destruição. Lá em Eclesiastes 3:7 diz que há tempo para todas as coisas, e no verso 7 diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Se você não consegue falar algo bom, então esteja calado. Há tempo para todas as coisas. Espere, refreie a língua, como o Tiago fala, para que nós possamos falar as palavras temperadas com sal. Provérbios 13 diz que o que guarda a sua boca conserva ou preserva a sua alma. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Precisamos aprender a preservar, guardar a boca, para preservar a nossa alma. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21 diz isso. Então, nós sabemos que há poder na nossa língua, mas há poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar, de derrubar, de destruir.
Então, nós não podemos sermos extremamente salgados, não podemos ser salgados demais e nem sem sabor. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter a vida pura. As palavras têm que sair pura dos nossos lábios e somente assim nós vamos conservar a vida. Peça ao Senhor que purifique os seus lábios nessa manhã. Purifique para ter palavras temperadas. O sal, elas mantém as coisas como elas são. Quantos estão proferindo palavras que têm trazido destruição para o casamento, destruição de um relacionamento, às vezes um relacionamento de pai, de filho, um relacionamento de irmão, um relacionamento de amigo, de amizade. Quantas palavras estão destruindo? Nós não temos nos atentado, nós não temos nos policiado para temperar as nossas palavras de uma forma que ela gere vida. Será que a sua casa não está destruída por causa das palavras? Porque as palavras não estão sendo temperadas com o sal? Elas estão sendo palavras ou salgadas demais ou pesadas demais? Às vezes você não tem amizade, você não preserva a amizade por causa das suas palavras. Nós estamos destruindo os nossos relacionamentos por causa das nossas palavras, né? Ser sal é manter as coisas como elas são, é conservar os alimentos. O sal conserva o alimento. Então, a nossa palavra, quando ela é temperada pelo sal, ela conserva a amizade, ela conserva o nosso casamento, ela conserva o nosso relacionamento com o filho, ela conserva o nosso relacionamento de irmão. É temperar nossas palavras com o sal. O sal, ele preserva a propriedade daquilo para que ele foi usado. Pode ver que há perfumes, há tintas, há outros produtos que têm sal para não se estragar. É isso que a palavra está nos dizendo. Tempere as tuas palavras, Colossenses diz isso. Tempere as tuas palavras com o sal. Que as tuas palavras sejam sempre agradáveis. É isso que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. E eu quero te perguntar, as tuas palavras têm conservado, têm preservado os seus relacionamentos? As tuas palavras têm realmente causado um efeito de vida? Ou ela tem destruído? Tem destruído o teu relacionamento, tem destruído as tuas amizades, tem destruído o teu casamento, tem destruído às vezes até o trabalho. Tem gente que às vezes tem o trabalho sempre destruído. Ela não para emprego. Por quê? Porque não tempera suas palavras com o sal. Nós precisamos aprender com a Bíblia a temperar as nossas palavras. Hoje, em tempo de rede social, nós vemos como as pessoas agridem as outras com palavras, sem ter noção do quão destrutivas são essas palavras. Às vezes nós entramos na rede social e alguém expressou sua opinião, apenas expressou sua opinião, mas os outros não aceitam, a gente não aceita, e a gente coloca palavras terríveis, a gente faz comentários terríveis, a ponto de gerar até mesmo a destruição do outro de uma forma onde ele tira a sua própria vida. Quantos têm lançado palavras sem pensar? Hoje é dia de nós pensarmos: que palavras eu tenho lançado? São palavras que geram vida? Eu tenho temperado as minhas palavras com o sal? Eu tenho temperado as palavras que saem dos meus lábios? Elas estão gerando algo? Ela tem sabor? Ou ela é insípida, como Jesus falou? Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra, e se nós somos o sal da terra, nós precisamos produzir sabor.
Nós precisamos dar sabor, nós precisamos preservar vidas. Essa é a propriedade do sal. Nós precisamos gerar pureza. Pureza é uma coisa que, infelizmente, tem faltado nos nossos dias. Peça ao Senhor para te dar sabedoria e comece a temperar as tuas palavras com o sal. Comece a temperar de forma que elas produzam vida. Eu quero te convidar a orar comigo e guardar essa palavra, fazer uso dessa palavra na sua casa, no seu trabalho, com aqueles que você se relaciona com seus vizinhos, para que nós não venhamos a viver mais esse tempo de destruição, tempo onde um está matando o outro por nada. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse alerta. Pai, ajuda, nos fortalece-nos para que nós venhamos temperar as nossas palavras, porque muitas vezes, Senhor, é a partir do que falamos que saem as brigas, as contendas e às vezes até morte. Meu Pai, este mundo está precisando do sal e a tua palavra fala que nós somos o sal desta terra, nós somos o sal que está aqui neste mundo. Por isso, usa, Senhor, as nossas vidas, usa as nossas palavras, mas, Senhor, eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria para temperá-las no momento em que eu for falar. E se, Senhor, as minhas palavras não estiverem temperadas, que eu faça como Tiago diz, refrear a nossa língua, meu Pai, não falar. É como Eclesiastes diz que há tempo de estar calado, então que nós nos calemos e depois, no tempo de falar, nós venhamos a falar as palavras corretas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda para que nós possamos ter dentro da nossa casa palavras temperadas e nós veremos o fruto destas palavras temperadas que sairão dos nossos lábios. No nome santo de Jesus oramos, agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.